Falar um pouquinho sobre a anatomia do pé. O pé ele é formado por retropé, médio pé e antepé. O retropé é a parte próxima ao calcanhar, médio pé a parte central do pé e o antepé a parte da frente. Assim como os dedos da mão, o pé é formado por 14 falanges. Então essas falanges, o dedo mínimo, ele possui 3 falanges: falange proximal, falange média e falange distal. Isso acontece no quarto, terceiro e segundo dedo. Apenas o primeiro dedo, que é o que nós chamamos de hálux, esse dedo ele tem apenas 2 falanges, que é a falange proximal e falange distal. Entre essas falanges nós temos articulações. Essas articulações são chamadas articulações interfalangianas. Então eu tenho, quando tem 3 falanges, interfalangiana proximal e interfalangiana distal. Isso acontece no segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. No primeiro dedo, como tem 2 falanges só, eu tenho apenas uma articulação entre elas, que seria a articulação interfalangiana. Aqui, nessa parte do pé, que é o que popularmente é conhecido como peito do pé, nós temos os metatarsos, que são 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. Nos metatarsos, nós temos a articulação entre os metatarsos e as falanges, que são as articulações metatarso-falangianas. É formado por 5 ossos, que são os 3 cuneiformes: cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Ah, mas o lateral fica no meio do pé? Sim, por quê? Porque ele está mais próximo à lateral do que ao meio. Então, o que está dos 3 cuneiformes, o que está mais próximo ao meio, cuneiforme medial, depois cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. No pé eu ainda tenho o cuboide, que é um osso que ele parece um cubo, e o navicular, que é um osso um pouquinho mais compridinho, tá? São os 5 ossos do médio pé. No calcanhar eu tenho o retropé, que é o calcâneo, tá? E em cima do calcâneo eu tenho o talos, que é onde apoia o osso da perna, a tíbia. A tíbia fica apoiada no osso da perna e a fíbula, que fica ao lado, fica dando suporte para ela. Outra coisa que a gente vê muito em posicionamento de membros inferiores, pé, tornozelo, é falado sobre os maléolos. Você tem 2 maléolos, que são essa saliência aqui no final da perna, tá? Maléolo medial, que está localizado na tíbia, que é a parte de dentro, e o maléolo lateral, que é localizado na fíbula, tá? Que é a parte de fora. Maléolo lateral na fíbula, maléolo medial na tíbia. Aqui nos maléolos, como já foi comentado, é um osso muito importante. Por quê? Porque ele serve de referência em posicionamento de pé, calcâneo e tornozelo. O que nós devemos prestar atenção em posicionamento é o seguinte: o que é o pé? É toda essa estrutura, lógico. O receptor de imagem teria que estar em posição diferente se fosse posicionamento de pé. O pé é toda essa estrutura. Onde entra o raio central? No meio da estrutura, tá? Então, se o meu interesse é todo o pé, o raio central vai no meio do pé. Se o interesse meu é somente o calcâneo, o raio central vai no meio da estrutura. Então, o que seria o calcâneo? É um osso que eu tenho aqui no calcanhar, tá?
Essa região é a região do calcânio. Nesse caso, o maléolo volta a ser a minha referência para raio central. Por quê? Porque o raio central ele vai abaixo do maléolo, aproximadamente 2,5 centímetros abaixo do maléolo, ou seja, no meio da minha estrutura, no meio da área de interesse de calcânio. Se o posicionamento for de tornozelo, daí aumenta a minha área de exame. Então vai aumentar a área de exame. Então nesse caso, posicionamento de tornozelo não pode ser abaixo do maléolo, tá? Abaixo do maléolo. Nesse caso tem que ser aproximadamente no maléolo. Por quê? Porque aumentou o tornozelo, aumentou a minha linha de exame, aumentou a minha área de interesse. Então não tem como eu colocar o raio central abaixo do maléolo, tá? O raio central ele vai sempre no meio da estrutura. Por isso, se for tornozelo, aumentou a minha área de interesse, o raio central é um pouco mais para cima. Se for calcânio, diminuiu a área de interesse é somente a região do calcânio, o raio central é abaixo do maléolo. Os ossos da perna, a perna é só do joelho para baixo, do joelho até o tornozelo é a nossa perna. Nós temos dois ossos na perna, tá? É a tíbia, que é o de dentro, e a fíbula, que é o de fora. Ah, mas se eu ficar em dúvida, fíbula fina é o mais fininho, fora. Fíbula fina, fora. Beleza? Qualquer dúvida, deixa os comentários e até a próxima.